receber uma oportunidade, como é que devo expressar, tudo isso você vai aprender na homilética. Por isso que é uma matéria muito, muito, muito desejada. Que Deus abençoe e hoje vamos iniciar essa matéria para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, primeiro, você hoje vai entender por que é que precisamos da homilética. E o que é que a homilética não é. O objetivo da homilética. Aqui a gente vai ver qual é o objetivo. O objetivo dela é exatamente ajudar o pregador na confecções de sermões. Então a homilética é para ajudar o pregador na confecções de sermões. Precisamos da homilética. Agora, meus irmãos, o que a homilética não é? A homilética ela não é e nem pode. Ela não é substituta da vida espiritual. A homilética ela não é substituta do Espírito Santo. A homilética ela não é uma garantia de uma ministração eficiente. Então, três coisas que a homilética não é, né? Ela não pode ser substituída pelo Espírito Santo. Ela também não substitui uma vida de oração. Então não adianta a gente achar que porque entende um pouco da homilética, estudou homilética, já é uma garantia para um sermão eficaz, eficiente. Não. Porque o que vai te ajudar é o Espírito Santo e uma vida de oração. A palavra é de Deus. Então precisamos entender isso. Que a homilética não vai substituir o Espírito Santo e a vida espiritual. Agora, o que a homilética é? O que é que ela é? Por que é que precisamos da homilética? Primeiro, precisamos da homilética porque ela é um auxiliar na exposição das ideias, ela é um auxiliar no estudo e análise do texto, ela é uma compreensão de que o sermão tem muito a ver com o pregador. Então, veja só, não sei se você já ouviu falar, com certeza você já ouviu falar. A boca fala do que o coração está cheio. Então, uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que devemos aproveitar, inclusive os da ciência da comunicação. Então, a homilética, ela é necessária sim, sabe? Tem gente que acha que não precisa. Lamento, ter pregadores e pregadora que acha que não precisa do estudo. E aí despreza a homilética. Despreza o estudo profundo. Tem gente que ainda diz, não, eu vou abrir a boca e Deus vai encher. Não é assim. Não é assim. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos estudar para poder então deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas. Não podemos desprezar o estudo. Então lamento pessoas que pensam que não precisa um pouco da homilética e da teologia. Tem gente que até despreza a teologia. Mas, meus irmãos, aqui a gente entende que precisamos. Isso aqui são recursos para poder a gente fazer a obra de Deus com mais eficiência. Precisamos estudar. Bom, mais um ponto que eu separei aqui da homilética. A homilética e a eloquência. Meus irmãos, a palavra eloquência vem do latim. E a resposta é o ato e efeito de falar bem. O que é homilética? É o ato e o efeito de falar bem. Quer falar bem? Direito, explicando tudo direitinho, entendendo? Precisa da homilética. Agora, mais um ponto. Há 4 maneiras de persuadirmos os irmãos. O pregador, ele precisa saber falar. Primeiro ponto é voz. Terceiro ponto, vocabulário. Primeiro, ele precisa ter uma voz branda, ele precisa saber expressar com as suas palavras, ele precisa vigiar na forma de falar, né? As palavras que ele vai falar no púlpito precisa ser de sabedoria, ele não pode falar qualquer coisa, né? O pregador, ele precisa entender isso. Primeiro, a voz é o principal aspecto de um discurso. Audível, todos possam ouvir. Entendível, todos possam entender, pronunciar claramente as palavras e leitura incorreta, não observa as pontuações e acentuações. Então isso aqui, o pregador ele precisa ter isso aqui, a voz
é o principal aspecto de um discurso. Então, ele precisa aprender isso aqui. Segundo, vocabulário. Quantidade de palavras que conhecemos, fácil de falar, comum a todos, de fácil compreensão, saber o significado de cada uma delas. Tudo isso é importante para esse pregador. Ainda sobre o pregador, meus irmãos, tem um ponto aqui na postura, que é o ponto de número 3, que eu não coloquei aqui, que são 3. Primeiro ponto é a voz do pregador, ele precisa falar direito e não sair gritando, assustando todo mundo, irmãos. A gente chega num culto onde o pregador grita tanto que a gente sai com a cabeça doendo e não entende nada do que ele fala. Então a voz do pregador é o primeiro ponto. Ele precisa saber se posicionar, precisa saber se expressar, saber falar com mansidão. Mas tem uns que falam, grita tanto, a gente não entende nada e é aquela coisa toda. Então esse é o primeiro ponto do pregador. Estamos vendo o perfil do pregador. Primeiro ponto, a voz. Precisa ver a questão da voz. Segundo ponto, vocabulário. Pastores cheios de gíria, cheios de coisas, cheios de modinha, sabe? Querendo enfeitar as coisas. Isso é muito ruim e é um ponto muito negativo para um pregador e uma pregadora. Então precisamos ver o que realmente podemos falar quando estiver ali no momento, no púlpito. Então, o pregador, ele precisa primeiro ver a voz, o tom da voz dele, como vai falar. Segundo, vocabulário. Terceiro, postura, meus irmãos. Porque tem que pregador, que quando ele chega no altar para pregar a palavra de Deus, irmãos, a palavra é de Deus. Só que os pregadores chegam, a primeira coisa que eles fazem é botar a mão no bolso. Agora veja, esse pregador não é empresário, não é bancário, não está ali fazendo negócios para estar com a mão no bolso. Eu acho isso uma postura muito chata, inconveniente para o momento. Se o pregador ou a pregadora está no altar, no púlpito, para pregar a palavra de Deus, a mão dela precisa estar livre para ele falar. E a mão vai ajudar também e expressar. Por exemplo, a mão vai servir para quê? E Deus, exaltar o nome do Senhor, falar Deus. Outro, cego de Jericó, pode colocar a mão. Outra, Deus fez um milagre. A mão serve para isso. Aí tem o pregador com a mão no bolso, dizendo, Deus vai fazer isso. Irmão, não combina. Não combina. Isso aqui não é legal para um perfil de um pregador com a mão no bolso. Então, a mão precisa ficar livre para ele exaltar o nome do Senhor, ele falar, né? Ele pode fazer o que ele quiser com a mão, assim, dizer que Deus vai entrar com providência, que Deus vai fazer, que Deus é lindo. Então, irmãos, descansa no Senhor. A mão é para isso. Então, quando o pregador chega muito assim, com a mão no bolso, cheio de coisa, meus irmãos, fica um negócio assim que não combina muito. Então, estamos vendo o perfil do pregador. E sabemos que desse jeito não é legal para transmitir a palavra que é de Deus. Então, o que é a homilética? A arte de